Ativa com o professor Rodrigo Chagas após o resultado de empate entre Vitória e pelo Campeonato Baiano. Professor, primeiramente, boa tarde. Para não perder o costume, obviamente, falar um pouco do jogo, da expulsão, que acabou sendo, eu diria, que determinante para o desenvolver da partida, e também se já tem algum planejamento com relação à quarta-feira. Se já foi conversado, se já foi comunicado que esse time será mantido quarta-feira, se a gente já pode esperar a volta do time profissional ou uma mescla. Queria que você falasse um pouco do jogo antes da expulsão, no 11 contra 11, depois da expulsão e o planejamento para quarta. Bom, até antes da expulsão estava um jogo até equilibrado. Eu acredito que a gente tinha mais posse de bola, né? Estávamos controlando o jogo, com dificuldade de chegar ao gol adversário, né? Pela proposta deles no primeiro momento de baixar a linha e tentar jogos em transição, né? E a partir do momento que a gente conseguiu o gol, e que acredito eu que a gente teria, entre aspas, até uma certa facilidade, porque eles teriam que se atirar e gerariam mais espaço. Terminei perdendo um atleta e eu acho que isso foi fator determinante, né, para o resultado que aconteceu. E também não posso deixar de enaltecer, né, o setor defensivo, né, a dificuldade que nós tivemos jogar com 9 jogadores desde o primeiro tempo, né. Tivemos no intervalo, mudamos ali com 5-3-1 para que a gente pudesse não ter essa bola de retorno para o zagueiro ou o volante e ter o equilíbrio defensivo sempre ali com os laterais, quando tinham que soltar nos atacantes que estavam em amplitude. Eu acho que a expulsão foi determinante para que o resultado nosso tivesse sido empate, né? E infelizmente o resultado não foi o que nós queríamos. Futebol, acho que infelizmente continua por uma vibração do atleta com sua torcida. Você toma mais um cartão com sua família, né? Quando você vai vibrar, e aí o jogador não se tomou conta que já tinha um cartão amarelo e termina sendo expulso e aí nos prejudicou nesse momento. Professor, boa tarde. Henrique Anderson aqui do canal Vada 073, aqui da cidade de Porto Seguro. O Vitória faz o primeiro gol na competição, soma 3 pontos em 3 empates. Hoje um jogo onde o Vitória estava até controlando melhor as ações, principalmente no primeiro tempo, mas o senhor falou aí, mas eu queria que o senhor reafirmasse se a expulsão foi fundamental para que o Vitória não conquistasse a vitória aqui diante do Porto? Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida, até pela essa energia que estava sendo criada pelos atletas, né? Pela forma que a gente entendíamos que tínhamos a obrigação de vencermos hoje, mesmo jogando fora de casa. A equipe estava com um comportamento muito bom, tentando jogar principalmente no entre linhas, porque tinha muito espaço para poder jogar. Estávamos criando situações, né? A questão do campo atrapalhou um pouquinho também, porque a bola fica bastante viva, né? Mas nós nos adaptamos rapidamente com isso. E acho que os jogadores, pelo que apresentaram no primeiro tempo, até enquanto estava 11-11, com certeza a gente teria o domínio total da partida, até porque o adversário teria que se lançar, geraria mais espaço, e a gente dentro disso daí tentaria aproveitar essas oportunidades para poder tentar ampliar o placar. Professor, aqui, a gente sabe que o time vem jogando no sistema de 3 zagueiros por conta da equipe profissional. Inclusive, você chegou a falar em coletiva, em entrevista, que teve mais tempo treinando no 4-2-3-1, no 4-3-3 do que nos 3 zagueiros. Especificamente para o jogo de hoje, claro, teve o contexto da expulsão, mas havia a sua ideia de, em algum momento, mudar o sistema caso fosse necessário, ou a ideia era manter o sistema até o final, independente do que aconteça? Não, se vocês perceberem, né, e analisarem, vocês podem perceber que Edenilson muitas vezes estava nas costas da primeira linha, juntamente com o Breno ou com o Eduardo. A gente foi para uma estrutura de algumas vezes de 4-3-3, né? O Pablo jogando entre o meio e espaço, gerando a profundidade para nosso lateral direito, o Jean. E muitas das vezes para criar justamente essa dificuldade de encaixe de marcação, e isso aconteceu. Isso gerou por muitas vezes. O Edenilson, na realidade, era o responsável por essa situação, e os outros atletas tinham que perceber quando o Edenilson entrava para 3, eu tinha que ter uma amplitude dos meus laterais, né? E me quebrou também o raciocínio aqui, mas tudo bem, dos meus laterais. E quando ele saía, né, na estrutura, para a gente ter ali o triângulo, né, no meio, né, entre Edenilson, Eduardo e o Breno, né,
vendo a aproximação do Pablo também por dentro, como o Lauan, o próprio Kik também dentro dessa situação, mas infelizmente a proposta que estava sendo muito bem executada no primeiro tempo, tanto que saiu a situação de gol, criamos o Pablo chegando na área adversária, infelizmente uma expulsão nos fez com que a gente baixasse muito, tentamos ainda ter uma sustentação melhor no intervalo e tomamos um gol de lateral, né, que infelizmente não se pode tomar. O João Graça, do Portal à Tarde, e Gabriele Gomes, da TV Bahia. Boa noite, Rodrigo. Com mais um empate, o Vitória ainda não venceu no Campeonato Baiano. Gostaria que você avaliasse a partida e comentasse se a falta de resultados positivos muda o planejamento em utilizar o grupo alternativo. A gente tem buscado fazer o melhor, né? Diante das peças que nós temos, né? Com os garotos também da base que vieram, né? Para poder melhorar, né? As opções, né? Até de troca, e diga-se de passagem, entraram bem, né? Tanto o Alcélio como o Wendel, como o Lohan, né? O Miguel, né? Foram os atletas, né? Que tiveram uma participação também boa, né? A partir do momento. Criamos até quando estávamos com -1, tivemos a oportunidade até de ampliar o placar. Na realidade existe sim, possivelmente deve existir algum tipo de situação, até porque é necessário hoje uma vitória, né, nossa, né, no campeonato, para que a gente possa ter um segmento e possa classificar entre os 4 aí na competição. Theo Fernandes, do Globo Esporte. Boa noite, Rodrigo. O Vitória encara uma semana cheia de jogos e ainda não venceu no Campeonato Baiano. O quanto esse cenário preocupa a comissão técnica e aumenta a pressão por resultados imediatos, e como o Barradão pode ajudar a mudar isso? Com trabalho, né? Acho que todos estão convictos, né, da necessidade que nós temos, né, de uma vitória, né, no Campeonato Baiano. A gente buscou muito isso, né, esse resultado positivo hoje, né, acreditávamos que ia sair, diante das circunstâncias que aconteceu, ela não veio, né, mas a gente tem que ligar o sinal de alerta, né, o campeonato é curto, são 6 jogos que restam, então nós temos que procurar fazer o nosso dever de casa diante da nossa torcida, e o adversário que vier tem que sentir, né, o nosso poder, a nossa força dentro de casa, em busca dessa primeira vitória no campeonato. Ítalo Oliveira, do Arena Rubro-Negra. Boa noite, Rodrigo. Como avaliar a expulsão de Pablo? Na sua opinião, faltou experiência do jogador ou o árbitro foi rigoroso? Acho que o brilho do futebol é a comemoração, né? O garoto está na cidade dele, se eu não me engano, foi comemorar com sua família. Tinha tomado um cartão que, na minha opinião, não merecia, não tinha necessidade de dar um amarelo, né? E se você analisar, ele deu 2 cartões para os nossos atletas, né, no primeiro tempo. Acho que por jogadas tranquilas, né, por chegar, e tivemos jogadas muito mais ríspidas do adversário que ele deixou correr, não deu cartão, né? E eu acho que isso pesa, né? Pesa contra a gente. Eu não sei porquê, mas eu acho que ele foi infeliz. Acho que em relação ao nosso atleta, o momento da comemoração, a família não pensou, né, que já teria esse... Avalanche, a melhor torcida organizada da Salvador, Bahia.